Eu confesso para você que essa mensagem, esse tema, né, ele estava muito no meu coração e já tem dias já. Eu creio que essa mensagem, de alguma forma, ela vai se dividir. Eu ia pregar uma outra mensagem, mas que eu preferi deixar para um outro momento, breve, que nós vamos ter uma série de mensagens aqui muito conectada. Mas esse tema também tem muito a ver com aquilo que Deus tem falado comigo pessoalmente. E eu quero falar hoje com você sobre sintonizar seu coração. Nós falamos sobre estar no tempo de Deus. E hoje eu quero falar para mim e para você, para nós sintonizarmos o nosso coração. Amém? Então, você vai olhar para a pessoa aí do seu lado, você não gosta disso, eu sei, mas só dessa vez. Você vai virar para a pessoa aí do seu lado, vai falar assim, ó, sintonize seu coração com o coração de Deus. Amém? Sintonize seu coração com o coração de Deus. E eu acho que Deus quer que a gente, nesse tempo, que a gente possa sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. Nossa, mas meu coração já é, pastora, conectado com o coração de Deus. Eu quero te dizer, querido, que nem sempre é tão simples assim. Nem sempre o nosso coração está conectado totalmente com Deus. Nem sempre nos ruídos que nós estamos ouvindo hoje em dia no mundo é fácil ter o coração conectado ao coração de Deus. É muito fácil a gente sair pela tangente, sabe? O que é sair pela tangente? Você perdeu a aula de matemática não, né, querido? Você sabe o que é tangente? É assim, ó, tem um círculo, né? Isso aí eu lembro. Quem é bom de matemática, se você falar alguma bobeira aqui, me corrija. Mas tem um círculo e você vai andando no círculo aí, né, da vontade de Deus, da palavra de Deus. De repente vai vindo muitos ruídos e você sai pela tangente. Você escorrega do ciclo que Deus quer que a gente siga, que a gente continue, da conexão, da sintonia. Às vezes nós estamos aqui conectados com Deus, mas é tanto barulho, é tanto ruído e a gente escapa e sai pela tangente. Sair pela tangente, desconectar, dessintonizar o nosso coração. E eu vou já a palavra para a gente ler as palavras que vão assim nortear, de alguma forma vou tocar nesse ponto. Nós vamos ler outros versículos também. Mas eu queria ler com você Salmo 144. Nós vamos ler primeiro do 1 ao 2. O 1 e o 2, na verdade, né? Salmo 144, 1 e 2. Se os irmãos puderem projetar aí para a gente, por favor. E diz assim, esse salmo. Diz assim, vou tentar de novo. Isso aí, foi. Salmo 144, 1 e 2 diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Aí vamos pular aí para o versículo 9. Versículo 9 diz assim: Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá a vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Esse é um salmo maravilhoso, né? Diz muito mais coisas, mas nós vamos nos ater a esses versículos. E nesse salmo, Davi, né, fala um pouquinho com Deus e comunica um pouco do coração dele a Deus. Nós vamos saltar agora, vamos ler o texto de Colossenses 3, lá para o Novo Testamento. Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. Diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Querido, eu quero falar para você, como eu disse, o tema dessa mensagem é sintonize o seu coração. Sintonize o seu coração com o quê? Com o coração de Deus. Sintonize o seu coração no quê? No que Ele está fazendo, no que Ele quer fazer na sua vida nesse momento, nessa estação. E é interessante que nós podemos perguntar hoje, como que eu posso voltar o meu coração para Deus?
Como eu posso voltar o meu coração para a verdade de Deus? Essa é uma pergunta talvez que você pode dizer, você pode fazer. Mas eu quero garantir para você que a única forma da gente ter verdadeiramente paz, verdadeiramente termos energia para aquilo que nós precisamos fazer, e verdadeiramente termos direção para aquilo que precisamos ter, nós precisamos estar conectados, sintonizados com Deus. E nós precisamos, consequentemente, voltar o nosso coração para a verdade de Deus. Mas eu tenho uma notícia não tão boa para dar para você. E é preciso que eu traga essa contextualização para eu seguir nessa mensagem. Você sabe, querido, que o seu coração, ele pode ser inconstante? Você sabia disso? Você já viveu alguma situação em que você pensou, meu coração não está muito legal, está inconstante. Uma hora ele quer muito as coisas de Deus, uma hora ele quer buscar, ele quer se lançar nas coisas de Deus, e em outros momentos, não. Ele quer ir para o outro rumo, ele quer ir na outra direção. E sabe, queridos, homens podem mudar de uma forma abrupta as suas boas intenções para as suas piores intenções. Que homem? Será que é só alguns homens ou será que é o meu coração que pode eventualmente cair nessa inconstância que a palavra de Deus muitas vezes diz? Será que o meu coração e o seu também pode passar por isso? Também pode viver essa inconstância? Nós vamos ver sobre isso. Mas cá entre nós, queridos, tem dia que a gente quer ficar em casa, deitado numa rede, ou não é? Não ouvir problema nenhum, não se envolver com nada, ficar na preguiça. Vamos falar a verdade, gente, né? Talvez um dos dias dessa conferência você pode ter pensado assim, meu Deus, deixa eu ficar aqui deitado, assistindo uma série do Netflix, ou então, deixa eu fazer um churrasco. Hein, tá fazendo churrasco lá esses dias, gente? Sim ou não? Não estou vendo nenhuma foto de gente convidando um aos outros para almoçar em casa. Vamos lá, ainda tem 2 dias desse feriado para você convidar alguém para almoçar na sua casa, hein, querido? O que você acha? Pode ser uma boa ideia, né? Mas, o que eu estava falando mesmo, gente? Me perdi aqui, misericórdia. Bom, tem dia que a gente quer ficar em casa. Então, pode ser que alguns dias dessa conferência a gente quis ficar assim, em casa, tranquilo, sossegado. Pode ser que um dia você acordou daquele jeito e falou assim, gente, meu Deus, eu podia ter nascido muito rico para eu não precisar ir trabalhar hoje. Você já pensou isso ou não? Não? Amém. Então tá, achei que era só eu, gente, que tinha pensado isso algum dia. Meu Deus. Então tem dia que a gente está, gente, com o corpo mole, com o corpo ruim, com a mente ruim. A gente quer seguir a nossa inclinação de não buscar nada diferente, ficar só na mesmice. Mas cá entre nós, não tem dia que você está aleluiado, que você está querendo mais de Deus, que você está querendo mergulhar na palavra, conhecer cada canto da palavra, que você quer receber o poder de Deus, conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, é ou não é? Verdade, gente, tem dias e dias na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, é o mesmo coração, desejando coisas totalmente diferentes. Uma hora uma coisa, a outra hora outra. O próprio Davi, queridos, que acabamos de ler o Salmo, olha só, o que ele escreveu, não precisa projetar não, mas em Salmo 103, com o mesmo coração, Davi falou assim, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Mas com esse mesmo coração, Davi falou assim, traga para mim Batseba, ela não é minha esposa, mas eu quero me deitar com ela. É o mesmo homem, é o homem segundo o coração de Deus, que um dia estava dizendo, bendiga ao Senhor a minha alma, quero te louvar, Senhor, quero te engrandecer. E no outro dia, estava falando, traga-me Batseba, que não é minha esposa. É esposa lá, tem o seu marido que está lá na batalha, mas eu quero me deitar com ela. Engraçado. O homem segundo o coração de Deus também passou pela inconstância no coração. O homem segundo o coração de Deus também viveu, ora desejando algo, ora desejando outro algo. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu quero falar para você sobre a definição da Bíblia sobre o coração. A definição, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela fala uma coisa sobre o meu coração e o seu. E a cultura hoje fala outra coisa sobre o nosso coração. Quer ver? Você já ouviu alguém falando assim, siga seu coração. Eu estou seguindo meu coração. Estou seguindo meu coração. Hein? Já ouviu?
Segue seu coração que ele não falha. Já viu alguém falando isso? Segue seu coração porque não tem erro. É uma intuição. Estou com uma intuição, uma coisa. Segue isso. Então lá fora, as pessoas hoje em dia, né, mais do que talvez todos os tempos, estão falando, siga o seu coração. Deixe o seu coração te liderar. Deixe o seu coração te liderar. Mas sabe de uma coisa, queridos? Na palavra de Deus, a Bíblia fala que o coração não é para ser obedecido. O coração não deve ser o nosso líder. O coração, ele representa o centro da nossa vida interior. E quando a gente fala isso, às vezes alguns falam assim, gente, mas que coisa chata. De alguma forma, Deus criou o nosso coração e procedem muitas coisas boas do nosso coração. E isso é verdade. No nosso coração, Deus fala com a gente. No nosso coração, Deus nos direciona para coisas grandes que Ele quer que a gente faça. No nosso coração, Ele traz misericórdia, graça, compaixão para que a gente ajude outros. Não é assim? Nosso coração, queridos, é maravilhoso em algum aspecto. Mas o problema é que ele deve ser um instrumento poderoso na nossa vida, mas ele não deve ser o nosso líder. O nosso coração não deve ser o nosso líder. O nosso coração são as nossas emoções. Às vezes os nossos pensamentos, envolve ali a nossa alma. E o nosso coração não deve nos liderar. E talvez, por que eu julgo essa mensagem tão poderosa aqui, trazendo um contexto para a vida para todos nós? Queridos, eu creio que esse assunto é muito grande. Eu queria um momento aqui, vou desenvolver aquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre esse assunto. Mas o que acontece? Muitos de nós estamos perdendo coisas que Deus quer fazer na nossa vida, porque estamos perdendo o nosso coração. E a gente não está percebendo, em alguns momentos, em alguns aspectos. E isso ocorre pouco a pouco, isso não ocorre de uma hora para outra, isso ocorre aos pouquinhos. Aos pouquinhos. E esse é um tema muito relevante nos nossos dias. Muito relevante. Abre janelas para muitas coisas. Mas sabe o que a Bíblia fala, queridos? Guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. Guarde o seu coração. Olha o que a Bíblia diz. Guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. É muito diferente do que dizer assim, siga seu coração. Faça do coração seu líder. Está falando, guarde o seu coração. Para que ele possa ser esse celeiro de bênção. Para que ele possa ser o que Deus criou ele para ser. Para Deus usar seu coração para trazer poder, bênção para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro. E não para produzir morte. Mas existe, queridos, algo que a Bíblia diz, guarde o seu coração. Por que a Bíblia diz isso? Porque muitas vezes eu sinto que eu devo obedecer a Jesus. Mas outras vezes eu sinto que eu não devo. Tem horas que meu coração fala assim, obedece tudo que você tem ouvido, tudo que você tem aprendido. Mas tem hora que o seu coração fala, a vida é curta, viva o que você tem para viver. É ou não é? Tem horas que você sente que você deve perdoar, mas tem outros momentos que você sente que você não deve perdoar. Tem momentos que você sente que deve dar a outra face, mas tem momentos que você sente que você deve bater na face do outro de novo. É ou não é? Não me olha com essa cara não, gente. Você nunca sentiu essa vontade? Aconteceu alguma coisa com você, e aí você lembra do versículo, se alguém te ferir uma face, dê a outra face. Que da outra face nada, vou dar uns tabefe na face é do outro que me feriu. Essa é a verdade, queridos. Momentos nosso coração vai querer obedecer a palavra e outros não. Mas preste atenção, a Bíblia fala, guarde o seu coração. Isso é um imperativo de Deus. Imperativo. Alguém aí bom de português sabe o que significa imperativo de Deus, gente? Vocês estão quietos. O que é imperativo, gente? Alguém fugiu da aula de português aí? O que significa o imperativo de Deus? Uma ordem. Guarde seu coração, é uma direção de Deus. Guarde seu coração, é algo que deve ser obedecido da parte de Deus, é uma responsabilidade nossa. O nosso coração precisa ser guardado. Em Colossenses 3, 1, 2, né, que nós lemos, né, projeta aí para mim que eu quero continuar na aula de português aqui para vocês me ajudarem. Colossenses 3, 1, 2.
Vamos lá, olha o que diz aí, ó. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, qual é o tempo verbal do ressuscitaram, gente? Tem gente falando assim, tempo o quê? Qual que é o tempo verbal? Passado, gente, passado. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, isso já aconteceu. Aí fala assim, ó, procurem as coisas que são do alto. Procurem tá o quê, gente? Está no passado? Já está feito? Ou a gente precisa fazer todos os dias? Procurem as coisas que são do alto. Tem algumas versões que dizem assim, ó, guarde seu coração, leve o seu coração para as coisas que são do alto. Isso é um imperativo e preste atenção, se eu e você não guardarmos o nosso coração, eu tenho uma péssima notícia para te dar, uma péssima notícia. Se eu e você não guardarmos o nosso coração, sabe quem vai fazer isso por nós? O diabo. Se a gente não obedecer aquilo que Deus está falando conosco, o inimigo vai encontrar uma brecha para agir, para entrar na nossa vida. Então, queridos, no nosso espírito ele foi salvo, ele foi recriado, mas a nossa alma, o nosso coração, ele precisa ser guardado. Deixa eu te falar uma coisa, você deixa uma criança de 1 ano e meio fazer o que ela quer? Se você deixar, querido, ela vai beber a água do vaso sanitário, vai ou não vai? Cheguei nessa fase ainda não, mas Deus me livre disso, meu Deus. Mas não dá para deixar a criança fazer o que eles querem, bebês fazerem o que querem, porque eles não sabem o que estão fazendo, não é verdade? E deixa eu te falar, muitas vezes o nosso coração é enganoso, e ele também não sabe o que fazer, ele também não tem a decisão, a inclinação correta, ele não está alinhado, ele não está inclinado, e é por isso que a palavra de Deus está falando, guarda o teu coração, homem, guarda o teu coração, mulher, marido, esposa, guarde o seu coração, jovem, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Talvez você já tenha ouvido aí essa contextualização toda, mas a gente precisa. O nosso espírito é recriado, sabe, querido? Nosso espírito é recriado em Deus, nós recebemos a Jesus, mas a nossa alma, o nosso coração, ele precisa ser guardado, ser cuidado, ser observado. A palavra de Deus chama Davi de o homem segundo o seu coração, e até o homem segundo o coração de Deus viu o seu coração inclinar para o lado errado em algum momento da sua história. Até o homem segundo o coração de Deus vacilou, deixou de vigiar o coração e viu o coração ir para a direção contrária, oposta àquela que Deus queria, que Deus tinha para ele. Até o homem segundo o coração de Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo, como diz o versículo. A Bíblia fala de um coração de pedra que se transforma num coração de carne. Ele fez um novo coração. Mas esse coração precisa ser administrado por mim e sobre você, sobre mim e sobre você. Preste atenção, querido. Não importa quanto do sangue de Jesus caiu sobre você para te regenerar. Se você não faz o que a Bíblia está orientando, se você não toma essa responsabilidade para si de guardar o seu coração, o inimigo fará por você. Nossa, meu Deus, pastor, eu acho que está falando alguma heresia. Mas eu estou lendo a palavra de Deus para nós. É um imperativo de Deus. Guarda o seu coração. E aí você vê o seu coração aos poucos ser dominado por engano do inimigo. Você vê aos poucos, como o pastor Mateus falou ontem, né? A gente vai comendo mel da internet. Vai comendo mel de palavras que não tem a ver com a palavra de Deus. Vai sendo influenciado. A palavra de Deus, em certo momento, diz: quem os enfeitiçou? E eu creio que talvez nos dias de hoje que nós estamos vivendo, precisamos perguntar todos os dias, quando estamos desanimados, quando estamos para baixo, quando não estamos acreditando nas promessas e nos propósitos de Deus para nós. Quem enfeitiçou meu coração? Quem me enfeitiçou? Que palavras estou ouvindo, absorvendo e deixando que sejam plantadas no meu coração? Quem me enfeitiçou? Quem nos enfeitiçou? Nos nossos dias, queridos, tem muito feitiço aí no ar. Feitiço das palavras, das emoções, das inclinações, coisas que vêm sorrateiramente e quando a gente menos percebe, já saquearam o nosso coração, saquearam o nosso destino em Deus, saquearam, sabe, momentos que Deus quis fazer grandes coisas na nossa vida e nós não podemos deixar que isso aconteça.
Eu creio no que a palavra de Deus diz, que haverá, queridos, eu creio mesmo que nos últimos dias haverá um avivamento, um derramar de Deus sobre toda a carne, sobre a igreja verdadeira. Eu creio que aqueles que permanecerem firmes, fiéis, aliançados com Deus e sua palavra, viverão o sobrenatural de Deus. Eu creio em tudo isso que a palavra de Deus diz, mas preste atenção, sobre cada um de nós, precisamos nesses dias guardar o nosso coração. O inimigo está entrando aos pouquinhos e transformando a nossa mente, o nosso coração, mudando os nossos comportamentos. Estamos às vezes abandonando veredas antigas. Sobre isso quero falar numa próxima oportunidade mais, como eu disse aqui. Mas estamos abandonando as veredas antigas, estamos esquecendo os marcos colocados pelos apóstolos, pelos profetas, por homens de Deus que passaram sobre a nossa vida, que passam sobre a nossa vida. Quando abandonamos esses marcos, a palavra de Deus, certo momento diz: o que poderá fazer o justo quando os fundamentos são destruídos? O que pode fazer o justo? Davi fez essa pergunta para si, para Deus: o que pode fazer o justo quando os fundamentos são destruídos? A minha pergunta para mim e para você: o que podemos fazer nós, cada um de nós, cristãos, homem e mulher de Deus, quando os fundamentos lá fora estão sendo destruídos? E uma das coisas eu quero te responder hoje: guardar o coração. Guardar o nosso coração. E entender que ele é enganoso. E entender que ele é corrupto. Veja o que diz aí Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Diz assim, olha que coisa forte isso, gente. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, gente. O nosso coração vai nos enganar. Por isso nós precisamos praticar o tema dessa mensagem. Sintonize o seu coração na verdade de Deus. Sintonize o seu coração em Deus. Sintonize-se em Deus. Sintonize em Deus. Você já passou por aquele rádio que você vai virando, mudando de canal até sintonizar a rádio? Até que você sintonize, que ele fica aquele barulho, fica um ruído horrível, chato, às vezes até ensurdecedor. E quando você encontra ali o canal exato, aí aquilo tem clareza. Se nós nos sintonizamos com Deus todos os dias, entendemos, essa direção de Deus para nós, vamos ter todos os dias fresco na nossa mente e no nosso coração, um alimento para dar para outros, um alimento para a nossa própria vida, resposta para as nossas questões, alívio para a nossa alma. Mas a pergunta que fica é: a alma de hoje, das pessoas de forma geral, tem sido aliviada ou tem sido atribulada? Perguntemos a nós mesmos se a nossa alma tem sido aliviada ou atribulada. Por quê? Porque o diabo tem feito por muita gente, o diabo tem feito para algumas pessoas o que elas não entenderam da parte de Deus que tinham que fazer: guardar o seu coração. Guardar, sintonizar o seu coração com o coração de Deus. Amém? E Davi, ele fala no Salmo 144 que a gente leu: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Gente, é tão lindo isso. Porque Davi, eu gosto demais de falar de Davi, por isso que meu filho chama Davi, etc. Então, me perdoem aí, mas realmente Deus fala muito comigo através da história de Davi. Mas é interessante, queridos, que quando Davi fala isso, você lembra, ele está dizendo aí nesse salmo: Deus treina os meus dedos, as minhas mãos. Porque Davi não tinha capacidade nenhuma de derrubar aquele gigante com uma simples pedra. Ele não conseguia, segurar um escudo, usar aquele monte de coisa que ofereceram para ele. E ele falou: não, eu confio no meu Deus, não importa que eu estou sem, que eu estou sem escudo, que eu estou sem instrumento, que eu estou sem ferramenta, não importa. O Senhor, o meu Deus, treina os meus dedos, as minhas mãos para a batalha. Que maravilhoso, querido. Davi está dizendo isso. Bendito seja o Senhor que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Deixa eu falar para você. Muitos de nós estamos tentando carregar armas tão pesadas, porque a gente esqueceu de bendizer, de sintonizar o nosso coração àquele que treina as nossas mãos para a batalha. Aquele que afia o nosso machado, aquele que ajusta a nossa rota.
Preste atenção, querido, cada um de nós olhando para nós mesmos. Às vezes temos tido um esforço violento para algumas realizações que precisamos ter, para algumas coisas que precisamos fazer. Um batalhão, um monte de homens olhando para aquele gigante, achando a batalha difícil demais. E Davi olha para Deus e fala: bendigo o meu Deus, poderoso. Eu não preciso de escudo, eu não preciso de espada, porque o meu Deus treina as minhas mãos, os meus dedos, e me torna muito preciso para as batalhas. Eu estou precisando de ter Deus treinando as minhas mãos para a batalha. Você está precisando também, querido? Você está precisando ter Deus treinando as suas mãos para grandes batalhas que a gente enfrenta na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, na nossa juventude, tantas coisas. Nós precisamos do Senhor, mas para Ele treinar, eu preciso estar sintonizado com Ele. Se eu não estiver sintonizado com Ele, eu vou achar automaticamente, naturalmente, que é eu que tenho que fazer todas as coisas por mim mesmo. E aí eu quero falar algo para você. Precisamos enxergar o nosso coração como um instrumento. E eu quero fazer uma dinâmica aqui para nós hoje, pode? Para que a gente entenda esse ponto, para que a gente nunca mais esqueça e para que a gente saia daqui nessa noite com esse poderoso exemplo aqui na nossa mente, no nosso coração. Queria chamar o Gui aqui, Gui, você pode me ajudar, por favor? O nosso coração. Não, Alex, ainda não, Alex. Você só vai ajudar ele, né, Alex? Que o Alex também é um ator, gente, eu combinei com ele, mas o ator vai entrar depois. O segundo ator vai entrar depois. Olha, preste atenção. Eu gostaria de trazer uma ilustração para você de que o nosso coração é como um instrumento. É como um instrumento. Um instrumento, ele precisa ser afinado, não é, gente? Precisa estar bem afinadinho. Porque se ele está desafinado, todo mundo percebe que ele está desafinado. A nossa vida demonstra que ele está desafinado. Então, por isso que eu estou dizendo que o nosso coração, ele precisa estar conectado e sintonizado. A Bíblia fala, guarde o seu coração, mas eu quis usar essa palavra sintonizado. Que tem essa ligação com o afiado. Pode ir, igual a gente combinou, hein? Vamos lá. Olha, Davi, queridos, como eu disse, ele estava louvando a Deus. Davi, ele tinha o hábito de louvar a Deus. Sabe o que eu estou fazendo lá em casa? Eu não sei seu filho, mas o Davi tem uma coisa muito engraçada. Que a gente põe ele na cadeirinha e tem tempo de validade a paz dele. Eu tenho que dar rápida comida, porque tem uma hora que vence o tempo de qualidade e tem que tirar ele de toda forma, não é, meu amor? Mas eu descobri uma coisa, eu não mostro ainda a tela para eles, né? Espero conseguir o máximo possível. Mas eu coloco a música na caixinha de som dos 3 palavrinhas. E agora o nosso hobby é cantar. Todo dia de manhã, né, meu amor? Estátua de sal, Pedro, Tiago e João no barquinho e tal. E eu percebo que o bichinho fica calminho, gente. E ele está ficando muito tempo nessa cadeirinha. Oh, glória a Deus. Dá tempo de ler a Bíblia ouvindo 3 palavrinhas. Dá tempo de orar, dá tempo de conversar. Dá tempo de resolver os problemas. Dá tempo de tomar café. Estou conseguindo tomar café, gente. É isso, ó. Fica a dica. Até o menino acalma sua alma com louvores a Deus. E Davi entendia isso. Davi, ele louvava a Deus, ele sintonizava o seu coração com o coração de Deus todos os dias. Sabe de uma coisa? Louvor aqui a banda, eles ministram aqui todo domingo, toda terça. Mas quantos aqui acham que eles afinam os instrumentos uma vez por ano apenas? Levante a mão. Quantos aqui acham que eles afinam então o instrumento uma vez por mês? Levanta a mão. Quantos aqui acham então uma vez por semana? Levanta a mão. Vocês estão entendendo de música, hein, gente? Quero só ver quem não vai levantar a mão para nada. Quantos aqui acham que eles afinam os instrumentos todos os dias? Os músicos ficaram de mão baixada. Quantos aqui acham que eles afinam o instrumento antes de cada canção? Quem não acha nada, levanta a mão. Olha, eles afinam os instrumentos todo momento.
Antes de cada canção, que hoje eu peguei umas aulas de música com o Gui, porque não entendo muita coisa, então para não falar bobagem aqui, a gente ficou conversando hoje à tarde. Descobri coisas muito interessantes, eu vou contar para vocês. Mas Davi entendia isso, que da mesma forma que um instrumento para a música sair bonita, ele tem que ser sintonizado e afiado antes de cada música. Davi entendia que ele precisava sintonizar com Deus antes de cada desafio, a cada amanhecer, a cada nova situação que ocorresse na vida dele, a cada novo desafio no trabalho, a cada novo desafio na escola, a cada nova luta interna que ele estava passando. Queridos, ele dizia: bendiga minha alma ao Senhor, aquele que treina minha mão para a batalha. Sintonize o seu coração. E quando o nosso coração está sintonizado, o Gui vai mostrar pra gente aqui, como é que fica um coração sintonizado. Vamos lá. Você conhece essa canção? Você pode cantar também. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. O coração escuta de alegria eu canto. Conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Você sabia que quando louvamos e adoramos a Deus, os nossos problemas ficam menores? Você sabia que parecemos muito mais cheios de fé e crentes de que tudo é possível? Você sabia também que os gigantes parecem uma oportunidade muito mais do que um problema? Você sabia que nós entendemos que as lágrimas de hoje têm data para acabar porque a alegria vem pela manhã? Você sabia que o nosso coração vai pouco a pouco dando espaço para o que realmente tem valor para Deus? E nos esvaziamos do que não precisa existir em nós para nos enchermos mais dele. É maravilhoso quando a gente está sintonizado em Deus. Eu pensei em cantar, mas eu fiquei com medo dessa dinâmica não dar certo. Preferi chamar alguém que tem mais gabarito. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim e aos povos. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. É isso que acontece quando eu e você estamos sintonizados a Deus. Esse barulho e esse ruído do mundo lá fora fica mais baixo e começa a nascer dentro de nós as características, aquilo que vem do céu. E pode ter muito barulho e muito ruído fora de nós, mas dentro de nós tem uma convicção: o Senhor é por mim, Ele treina minhas mãos para a batalha. Pode ser difícil, mas Ele está comigo. Os desafios podem ser complicados, mas eu confio no Senhor, o meu Deus. Quando nós confiamos na palavra de Deus e a conhecemos, isso é muito importante, conseguimos lembrar em cada situação que temos um Deus presente. Conseguimos lembrar no Senhor que
toda a nossa luta de fé, ela tem um fim de nos tornarmos mais do que vencedores em Cristo. Mas para isso, nós precisamos sintonizar o nosso coração. Para isso, nós precisamos afinar as cordas do nosso coração. Todo ano? Não. Todo domingo no culto? Não. Todo dia na célula? Não. Todos os dias das nossas vidas. Mas sabe o que acontece, querido? Ator, hein? Presta atenção no que eu estou falando aí. Às vezes, a gente fica distraído. A gente para de tocar. Isso, só para dar certo. O outro ator sempre tem que estar preparado para quando a gente chamar e quando a narrativa indicar que ele vai chegar, tá bom? Eu não estou vendo ele aqui. Mas ele anda em derredor, diz a palavra de Deus. Olha lá, falei. Mas é o nosso... Calma, não falei nada ainda. O que acontece? A palavra de Deus nos dá uma ordem. E a ordem é: guarde o seu coração. Sintonize o seu coração. Mas tem horas que a gente fica distraído. E quando a gente negligencia a ordem de Deus, o inimigo, me perdoe, Alex, tem nada a ver com você essa identidade. Mas o diabo, ele anda em derredor procurando a quem devorar. E já que nós não fizemos o nosso trabalho, ele trabalha. Ele trabalha. E ele vai trabalhando em nós e vai lançando sobre o instrumento, lembra? Do nosso coração, angústias, mágoas. Senhor, o seu Deus não está permitindo que seja muito grave esse negócio, porque tem que reverter depois. Olha, ele lança mágoas, angústias, amarguras no nosso coração, mas a gente esqueceu de vigiar o nosso coração. A gente esqueceu que a palavra de Deus diz que nós precisamos distanciar das raízes de amargura, porque essas raízes contaminam a muitos. Esqueceu de lembrar e de sintonizar o seu coração com Deus e dizer que eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança todos os dias. Esqueceu de tantos princípios, de tudo que a palavra de Deus diz que eu devo fazer. Esqueceu de sintonizar o seu coração quando a palavra orienta como devem ser os meus relacionamentos, como deve ser minha reação com a minha liderança, minha atitude, sabe, com a minha liderança, com os meus liderados, no meu trabalho, na minha família, como devo ser um marido, um pai. Então, quando a gente esquece de fazer a nossa parte, alguém lembra de fazer. E de repente nós precisamos de um novo desafio. E precisamos tocar a canção e viver a nossa vida de novo. Pode cantar. Misericórdia. Mesmo tom, vai lá. Misericórdia, Senhor. Cantarei teu amor pra sempre. Isso, viu? Tá bonito, gente? Não tá bonito. Porque o nosso coração é assim. Uma vez salvo e restaurado, ele não está perfeito, ele precisa ser sintonizado diariamente. Ele precisa ser conectado diariamente, ele precisa ser guardado diariamente. Precisa ser guardado diariamente. E aí sabe o que acontece? Quando a gente toca e não dá certo, eu penso assim, vamos fazer o seguinte, Gui? Jogar esse fora, esse violão fora. Ele está assim, ele está lembrando do script, está falando, devo concordar com isso ou não? Esse não pode, não. Esse não pode. Esse aqui não pode. Esse aí não pode, não? Esse não pode, não. Quem concorda que a gente deve jogar agora esse violão fora porque ele está tocando a música errada? Levanta a mão. Quem falou isso? Mas sabe o que acontece na nossa vida?
A gente esqueceu de sintonizar o nosso coração e está dando ruído no nosso casamento. Eu penso assim, eu vou jogar meu casamento fora. Mas o problema não é o casamento. É porque você esqueceu de guardar seu coração. E aí alguma coisa está dando muito errado nos meus relacionamentos. E eu penso assim, eu vou jogar o meu relacionamento fora. Mas o problema não é o relacionamento, é que eu esqueci de afiar o meu coração, de sintonizar meu coração. Quer saber? Está dando errado? Eu vou jogar minha igreja fora. Porque está desintonizado, não está dando certo. Mas o problema não é a igreja, é o meu coração. E aí eu penso, eu vou jogar essa situação, o meu chamado fora. Porque alguma coisa está dando errado, não está acontecendo, o ruído está muito forte. E eu tenho que desistir desse negócio. Mas o problema não é o seu chamado, é o seu coração. Eu vou deixar esse negócio de célula para lá. Eu vou deixar esse negócio, sabe, de vida com Deus para lá. Eu vou deixar esse negócio de servir a Deus para lá. Está todo mundo cansado. Essa vida está muito complicada. Como diz o outro, como diz o pastor Daniel ontem na palavra dele. Está todo mundo exausto. Então, vamos jogar fora aquilo que Deus entregou nas nossas mãos para fazer. Mas o problema não está nas coisas, muitas vezes está no nosso coração que a gente esqueceu de sintonizar. E nós precisamos olhar para trás e lembrar, quem me enfeitiçou? Aonde que essa desafinação começou a acontecer no meu coração e na minha vida? Aonde que essa situação, esse ruído começou a acontecer na minha vida? Sabe, querida, a distração é nesse momento que a sintonia se vai. Que ele até desistiu de fazer um fundo musical para mim, vai ficar muito desanimador a palavra. As coisas não saem, não precisa não. As coisas não saem como esperado. Mas o coração está fora no lugar, querido. Então a gente joga tudo fora. E antes de jogar fora ou desprezar ou se fechar com qualquer dádiva ou coisa que Deus colocou nas suas mãos, sintonize o seu coração. Não jogue fora as dádivas que Deus confiou a você, porque o seu coração se desintonizou e você esqueceu de guardar, sendo que era um imperativo de Deus. Talvez você está desanimado com alguma coisa, talvez você está também muito triste. Alguma coisa trouxe uma tristeza avassaladora sobre a sua vida, sobre o seu coração, uma luta muito grande na saúde de alguém, uma luta muito grande, queridos. Pegue a palavra de Deus e fala, Senhor, eu preciso sintonizar meu coração com o Senhor e receber dessa fé nessa noite que vai me fortalecer, que vai me encher, que vai fazer com que eu consiga permanecer afinado e cantando uma canção, mesmo quando as circunstâncias estejam tão difíceis ou impossíveis. Você já quis desistir de uma coisa porque você não se sentiu capaz disso? Eu vou te falar, creia que é o Senhor que capacita. O Senhor te capacita para qualquer, sabe, desafio que você tem na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, na sua história. Deus nos capacita para fazer, sabe, qualquer situação devastadora na sua família voltar, sabe, as coisas voltarem a acontecer da forma que Deus planejou. Mas para isso, querido, é responsabilidade nossa sintonizar o nosso coração todos os dias, todos os momentos. Para isso, talvez nós vamos precisar desligar o nosso celular. Deus falou isso comigo, essa palavra toda, antes de eu falar aqui com vocês. Isso é uma verdade, eu creio, para todos nós. E eu não estou dizendo que isso é um problema para você, mas pode ser. Talvez precisamos desligar um pouco mais o nosso celular. Talvez precisamos de ouvir, sabe, vozes que não estão conectadas com a voz que Deus quer que a gente ouça. De pessoas, amigos, situações que trazem coisas para a gente que estão desanimando a gente da fé, que estão desanimando do chamado de Deus, que estão tentando lançar a gente a desistir de tudo. Precisamos sintonizar o nosso coração. Alguns costumam dizer assim, essa é minha verdade, mas aprenda, eu não sintonizo o meu coração com as minhas verdades, porque o meu coração é mentiroso. Fala aí para a pessoa do seu lado, seu coração é mentiroso. Não devemos sintonizar
a nossa vida, as verdades dos nossos pais, caso sejam contrárias à palavra de Deus, porque os pais transmitem tradição, Deus e sua palavra transmitem a verdade. Entenda o que eu estou dizendo, com muito carinho aqui. Isso significa, querido, eu dizer: Senhor, me mostra onde eu estou errando hoje, me ajuda a encontrar na sua palavra a forma certa de agir nessa situação, me ajude a encontrar a sua verdade nesse desafio. Talvez nós precisamos fazer isso hoje. Às vezes você está desanimado, você está triste, você está afetado em alguma coisa aí que brotou no seu coração e você foi regando essa sementinha e ela cresceu, e Deus está falando com você hoje: eu não dei autorização para isso crescer no seu coração, você que deu, à medida que você não guardou o que eu mandei guardar. Desânimo, tristeza muito grande, situações. Eu creio que Deus está aqui hoje, querido, para nos livrar, sabe, de tristezas. Você que está vivendo tristezas muito grandes, depressão, tristezas na alma, sabe, algo que você não está conseguindo administrar, ou situação de desânimo. Às vezes você pensou essa semana em desistir de algo. O Senhor hoje fala com você através dessa palavra, amém? Ah, bom. Sabe de uma coisa? Outra coisa que eu aprendi hoje à tarde, você sabia que um piano, você sabe quanto custa mais ou menos para afinar um piano? Quem sabe? Ninguém? Quem acha que é R$50, levanta a mão. Quem acha que é R$100, levanta a mão. Quem acha que é R$300, levanta a mão. Quem acha que é R$500, levanta a mão. Quem acha que é R$1.000, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Vou falar para o Gui falar quanto custa aí para ficar melhor. Quanto custa, Gui, para afinar um piano? Entre R$300, R$400, até R$500, dependendo do piano. Até R$500. É muito caro para afinar um piano. Mas deixa eu falar para você. Você sabia que quando... Perguntei para o Gui hoje se é verdade. Quando mudam as estações, quando muda a temperatura, o piano, ele desafina. Oxe, gente, eu estou perdida nessas palavras. Desafina. Você sabia? Então, quando muda a estação, o piano desafina, você tem que afinar ele de novo. Não é? Deixa eu te falar uma coisa que casa totalmente com essa mensagem, com essa palavra. Muitas vezes nós estamos vivendo estações na nossa vida que nós precisamos afinar o nosso coração, as nossas atitudes. Tem coisa que não cabe mais, querido. Tem coisa que não cabe mais no seu nível que você está hoje com Deus. Talvez você está há quanto tempo caminhando com Jesus e agora você entra numa estação que Deus fala: eu quero que você viva num momento de maturidade espiritual, quero te levar a coisas novas. Não cabe mais essa atitude, não cabe mais essa situação. Você precisa afinar o seu coração, você precisa ajustar, porque quando a gente muda de estação, muitas vezes o Senhor, Ele pede também, de uma forma especial, que nós guardemos o nosso coração nessas estações. Então talvez também hoje, o seu coração na sua vida está ouvindo essa mensagem e está pensando: as coisas precisam ser recalibradas. As coisas precisam ser ajustadas. O que eu estou fazendo hoje, com a atitude, meu coração está inclinando para aquele lado que não deveria estar. Eu creio já que Deus já falou com você até aqui nessa mensagem. Qual mudança de rota talvez que você tem que ter para voltar a sintonizar o seu coração com o coração de Deus? Basta que nos perguntemos se nós vamos ouvir a voz de Deus nessa noite, dizer: Senhor, eu quero sintonizar meu coração com o Teu, eu não quero ficar perdida, eu não quero ficar, avulsa, no meio desse mundo que está com tanto barulho. Não, eu quero viver as novas estações que Deus tem para a minha vida, eu quero viver o propósito do Senhor para a minha vida. Talvez você está vivendo uma estação nova hoje, a partir de agora, talvez essa semana alguma coisa mudou na sua vida, semana passada, talvez Deus está te propondo algo essa semana, esse ano, talvez Deus tem dado passos com você, ministeriais ou na sua vida pessoal, e agora Ele diz: essa nova estação demanda de você novas atitudes e uma nova sintonia comigo. Uma nova sintonia comigo. Amém? E a palavra de Deus também, o Davi fala assim, no salmo que nós lemos, versículo 9: cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, tocarei para ti a lira de 10 cordas. Sabe, queridos, o que Davi entendia? Que para afinar o seu instrumento, ele precisava estar voltado para Deus. Constantemente com Deus. Com muito carinho eu falo para cada um de nós:
Será que faltou leitura da palavra? Será que faltou tempo com Deus? Será que faltou, investimento de conhecer o coração de Deus na nossa vida nos últimos tempos? Será que faltou? E será que você deu às vezes má respostas? Será que você às vezes estava querendo tomar decisões erradas? Será que seu coração está frio? Será que seu coração está esquisito? Sabe, como diz Mateus, espírito do esquisito. Será que está com o espírito do esquisito? Alguma coisa está acontecendo? Já viu quando a pessoa fica esquisita, você não sabe o que aconteceu? Chama espírito do esquisito. Você fala, meu Deus, o que é isso? O que eu fiz? Né? E às vezes a gente está com o espírito do esquisito porque alguma coisa foi plantada no nosso coração. Mas o Senhor quer que nós voltemos para Ele. Voltemos para Ele. E quando a gente volta para Ele, quando a gente volta para Deus, nós falamos, Senhor, me dá graça, eu preciso sintonizar meu coração de novo. Eu saí dos trilhos. Meu coração é enganoso, eu estou, muito ansioso, eu estou com muitos problemas, eu estou muito confuso, eu não sei o que fazer. E aí, no instrumento musical, tem um aparelhinho, como é que chama o aparelhinho? Que ajuda? Afinador. Você já sabia, só perguntei para ter certeza. Afinador, para afinar o instrumento, né? Mas na nossa vida com Deus, o afinador é olharmos para Deus todos os dias. Nos dias de hoje, precisamos olhar para Deus todos os dias. Relacionarmos com a palavra de Deus todos. Parece óbvio, mas nós vamos ter que chover no molhado, querido. Porque se a gente não está fazendo óbvio, a gente precisa voltar para o óbvio para que o nosso coração se alinhe com o coração de Deus. E comecemos a viver as promessas e o poder dEle, que é a promessa de ser derramado sobre nós. Amém? E aí, em nome de Jesus, Deus te abençoe e que dê tudo certo. Quando ele percebe que ele distraiu, né? E aí ele olhou para Deus, Você viu ele mexendo ali, ele estava olhando para Deus, estava olhando para lá, né? Olhando para Deus. E ele afina de novo. E aí o seu coração começa a tocar a nota certa. Aí o seu coração, vamos lá, aqui mais uma palhinha aí, ó. Vamos ver se vai dar certo agora, gente. Deixa eu olhar para o músico aqui para ver se tá bom. Parece bom. Parece bom. Cantarei teu amor pra sempre. Vamos lá. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. E ainda que todos estejam, pode continuar. E ainda que todos estejam cantando, e ainda que todos estejam fazendo alguma coisa que não deve ser feita, eu continuo olhando para o Senhor e afinando o meu coração com Ele. Pode cantar não, pode cantar. E continuo afinando o meu coração. E continuo cantando a canção. Pode continuar, gente. E continuo cantando a canção. E continuo alinhando o meu coração, as minhas cordas com Ele. Amém? Cante aí, peça ao Senhor para afinar as cordas do seu coração nessa noite. Pois teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Às vezes, querida, é aos poucos que o diabo vai conseguindo te sintonizar o meu coração e o seu, lançando tristeza, angústia, lançando enganos no nosso coração. Não é de uma hora para outra. Esses dias mesmo estava conversando com o Mateus e olhávamos para algumas situações de alguns casais que receberam tanto investimento através dos seus pais da palavra de Deus, viveram uma vida na casa de Deus, buscando a Deus em reverência, em amor, e aos pouquinhos foram negociando os princípios da palavra, aos pouquinhos negociaram,
sabe, as verdades e os princípios da palavra de Deus, princípios eternos e poderosos. E quando eles menos perceberam, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, aquilo lá está no auge, eu posso fazer, eu não estou desagradando a Deus. E aos pouquinhos você vai vendo se descortinando um efeito social. E a gente pensa, eu estava conversando com ele, como será a vida dos seus filhos, como serão a vida dos seus netos. Talvez, querido, você esteja pagando um preço para suas próximas gerações, mas talvez precisemos nos manter firmes, sintonizados com o Senhor, guardando a nossa vida, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, da sua família, daquilo que virá, para que você tenha algo diferente na sua história do que foi a história dos seus pais, que você tenha uma história diferente do que foi a história de pessoas que vieram antes de você. E se você teve uma infância maravilhosa, guardada, guiada pelo Espírito de Deus, você é jovem, os seus pais te ajudaram, te criaram na casa de Deus, você tem uma responsabilidade de afinar seu coração, porque aos poucos, que a corda vai desafinando, que o inimigo até foi embora, graças a Deus, e aí o inimigo, ele vai fugindo de nós. Por quê? Porque nós estamos afiando a nossa corda. E um crente que afia suas cordas, um crente que olha com a palavra, e um crente que não é chiliquento, um crente que entende que não precisa guardar raiz de amargura, que é resolvido, que é feliz, que é cheio do Espírito Santo, que sabe que tem que fazer a obra de Deus, que tem olhos de compaixão, que, como o pastor Daniel disse ontem, que está no seu trabalho, mas não vive uma vida de caixinhas, não, mas está lá para falar de Jesus, para ser bênção na vida das pessoas. Você não vai negociar a verdade de Deus com seus filhos, na sua casa. Esses dias estava em casa e falei, amor, eu quero criar o Davi, pela misericórdia e graça de Deus, ensinando ele a ter reverência, porque essa geração perdeu a reverência, essa geração perdeu o temor. Eu falei, vamos orar com o nosso filho antes de comer, vamos criar esse hábito desde pequenininho nele, respeitar a liderança, respeitar a autoridade, viver uma vida encharcada daquilo que Deus fala que deve ser vivido. É isso que eu quero para o meu filho. Sabe por quê, queridos? Porque essas coisas estão se perdendo e nós precisamos afiar. E eu falei, é para afiar, então vamos afiar do lado radical da coisa. Vamos afiar o nosso coração de acordo com o coração de Deus, porque aos pouquinhos as coisas vão se perdendo, gente. Não é de uma hora para outra, não. É um dia após o outro, é uma semana após a outra, é ouvir uma conversa aqui que entra no nosso coração, outra ali que entra no nosso coração, é um pecadinho aqui, é outro pecadinho repetido ali, é uma dúvida, é um engano. São coisas que vão entrando na nossa mente, amarguras. Às vezes você precisa perdoar alguém, perdoe hoje, libere seu coração. Às vezes alguns aqui estão com raiva, estão com o coração fechado com alguém, mas você nem conversou com esse alguém, você está com o coração fechado por causa de alguém que falou algo para você, que fechou seu coração. Você não está conhecendo a palavra de Deus, sobre a verdade de como se relacionar. Olhe para a palavra de Deus, alinhe seu coração, alinhe a sua vida, porque é aos poucos que as coisas se perdem, é aos poucos que o instrumento fica desafinado e a música sai tão desagradável aos ouvidos, e quando a gente chega lá na frente, a gente só vai poder olhar para trás e falar, meu Deus, parece que tudo isso aconteceu tão rápido, mas tanto tempo eu estou dando algumas brechas na minha vida para que isso ocorra. Mas a palavra de Deus hoje para a sua vida é: sintonize seu coração. Sintonize seu coração. Eu estou terminando. Sabe, por mais que muitos estejam fazendo, decidimos não estar sintonizados ao que todo mundo está fazendo, mas ao que meu Deus está fazendo. Precisamos abrir mais a nossa Bíblia pela manhã, conhecer as verdades para nos sintonizarmos a elas. Vou ficar no nível de como eu me sinto ou ser elevado ao nível do que Deus diz? Sintonize o seu coração com a verdade da palavra, querido. E a verdade é que Deus diz que você é curado, que você é curada. A verdade da palavra é que Deus diz que você é livre. A verdade da palavra é que Ele te capacita a viver o que Ele tem para você. E você tem que desejar o seu coração livre e imparável diante das promessas de Deus. Um coração imparável diante daquilo que Ele quer fazer na sua geração. Um coração imparável diante daquilo que Ele quer virar a página na sua vida. Deus começou a fazer algumas coisas na sua vida. Você precisa ter o coração imparável para completar essa obra na sua geração, querido. Força, você que é jovem. Força, você que é marido, esposa, está vivendo lutas na sua casa, no seu relacionamento. Força, sintonize seu coração com a palavra, seu ministério, sua vida. Eu não sei o que você pode estar precisando de sintonizar seu coração.
Sintonize seu coração com Deus. Sintonize. E hoje é hora de nós deixarmos os ruídos que nós deixamos entrar no nosso coração aqui nesse altar. E eu queria te encorajar. Você pode ficar de pé. Se você desejar qualquer assunto, talvez você esteja muito triste, talvez você esteja muito cheio de alguma coisa que não deveria ter se enchido. Talvez você pode deixar, gente, não precisa, só o Gui pode ficar aqui com essa música, pode, muito obrigada. Então, tudo, talvez o que você precisa deixar nesse altar, você pode deixar aqui, nessa noite. Talvez é muita tristeza, talvez é uma dúvida, talvez você deixou alguma raiz de alguma coisa, sabe, entrar no seu coração em relação a alguém, alguma situação, eu não sei, talvez é uma depressão, alguma coisa nas suas emoções. E o Espírito Santo hoje nos dá a oportunidade de deixarmos esses ruídos aqui no altar. Mas não apenas isso. De decidir hoje, diante de Deus, sintonizar o nosso coração com Deus. Queridos, nós precisamos ser diferente desse mundo. Nós precisamos caminhar diferente desse mundo. Nós não podemos negociar algumas coisas no nosso coração, na nossa vida, no nosso estilo de vida, na nossa palavra. Precisamos sintonizar o nosso coração ao coração de Deus. E eu queria agora, vai ser, sabe, algo muito espontâneo da parte de Deus na sua vida. Se você deseja ter o seu coração livre e imparável, se você precisa ter um refrigério de Deus, se você quer, sabe, ter um coração realmente focado naquilo que Ele quer fazer na sua vida, e não um coração que fica naufragando por aí, sabe, fixado naquilo que você criou como sua verdade. Não, o seu coração, querido, é um coração que vai se conectar ao coração de Deus em nome de Jesus. Deus te ama muito para deixar você o resto da sua vida em sintonia com as mentiras do inferno.